Amigos e amigas, companheiros e companheiras da Rede Celebra, do Movimento de Trabalhadores Cristãos, das comunidades eclesiais de base, do Movimento de Adolescentes e Crianças, amigos e amigas de todo este Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha, de Portugal. Apesar dos pesares, é Natal. A alegria da fé desponta em nossos corações. Nasceu para nós um Salvador. O Senhor esteja com todas vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas, para a gente nesse momento tão bonito, refletir, meditar sobre a boa nova na ótica da classe trabalhadora. Nessa noite de Natal, nesse dia de Natal, para muitos se diz nesta vigília do Natal, que a gente vai poder estar com nossos parentes, amigos, vizinhos, ou mesmo no nosso canto, em silêncio, recolhidos, para a gente refletir um pouco. Na noite de Natal nos vem a presença de Jesus. Ele é a boa nova, ele é a palavra. Então, ouvir esta palavra é receber o próprio Jesus. Desde já, nós que fazemos o movimento de trabalhadores cristãos, desejamos a todos e todas um Feliz Natal. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vem mostrar-nos, ó Senhor. Vem mostrar-nos, ó Senhor, Tua grande compaixão. tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja com vocês. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. E aconteceu que nesses dias saiu um decreto do imperador Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo. Este foi o primeiro recenseamento, feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e da família de Davi. Foi se inscrever com sua esposa Maria, que estava grávida. Enquanto eles estavam aí, completaram-se os dias do parto. Ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. Na mesma região, alguns pastores estavam nos campos e durante a noite cuidavam do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu a eles. A glória do Senhor os cercou de luz e eles ficaram apavorados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, porque eis que lhes anuncio a boa notícia, uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias e Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, uma multidão do exército celeste juntou-se ao anjo e louvavam a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra às pessoas a quem Ele quer bem.
palavra da salvação. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. É com essa frase que toda liturgia da palavra desta noite santa do Natal começa. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E o profeta ainda segue dizendo por quê? Porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. Ele será chamado de conselheiro, ele será chamado de príncipe da paz. Ora, essa noite santa do Natal, em que a gente está com tanta gente boa, ou mesmo no nosso canto, recolhidos, refletindo, rezando, festejando esse dia, esta noite nos traz uma pergunta. Por que é que muitos e muitas de nós, que entramos nessa vida mística de unir fé e vida, no conselho de moradores, nos movimentos sociais, nos sindicatos, nos postos dos nossos trabalhos, nos partidos políticos, nos grupos, nas pastorais, em vários coletivos, por que é que muitos e muitas de nós insistimos nessa coisa de opção pelos pobres? De opção radical, evangélica, pelos empobrecidos, pelos sofredores e pelas sofredoras. É nessa noite santa que a gente encontra a resposta para toda luta, para toda missão que a gente leva em nossas vidas. Essa noite é a noite dos desanimados, dos cansados, dos sofridos, dos humilhados, dos explorados, de todas as pessoas que militam, sonham e sofrem e são acusadas de toda sorte de coisas e são xingadas, muitas vezes por membros das nossas próprias igrejas cristãs. Essa é a noite de todas as pessoas que sofrem humilhação, que sofrem calúnias nas redes sociais. Essa é a noite de todas as pessoas que, mesmo com tudo isso, continuam nos seus espaços de militância, de fé e vida, buscando justiça, paz, buscando direito para todos e todas. É nessa noite que a gente encontra resposta para todas as dúvidas, para todos os cansaços, para todas as dificuldades e para todas as vontades de desistir. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. Nos foi dada uma criança. Nos foi dada a esperança novamente. Toda vez que uma criança nasce, o mundo volta a nascer de novo. É nesse texto que a gente encontra a resposta para tudo isso. O texto começa sabiamente com o autor localizando na história o nascimento de Jesus. Naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. Está registrado na história, está provado com esse texto que Jesus não é uma invenção, não é uma lenda, não é uma motivação criada por algumas pessoas. Há um registro histórico. No período de um imperador, de um tirano, de um dos mais tiranos, e justamente aquele que em seu período de governo instituiu que o tratamento dado a ele teria que ser divino. Ele se instituiu como Deus. É nesse período que o projeto de reino de Deus, de salvação, de encarnação do Verbo começa. Jesus presente na história. E isso se conta de uma família, de uma comunidade pobre, periférica, indo para outra comunidade pobre, Belém, que por mais que fosse a casa do rei Davi, só tinha isso de registro.
o resto passava ao largo. Belém, que significa casa do pão. Casa do pão. Casa daquilo que é essencial para a gente viver enquanto trabalhador e trabalhadora. Há um homem trabalhador, há uma jovem mulher grávida trabalhadora, que distam de um canto a outro para cumprir esse mandato tirano, e enquanto isso completam-se os dias do parto. Não havia lugar nenhum para essa mulher parir, e ela termina dando à luz numa estribaria, num lugar onde os animais comem, se coloca palhas, provavelmente até para espantar o mau cheiro, e ali se deita uma criança. Se coloca essa criança em faixas, era um costume da época enfaixar as crianças, até para que, se elas tivessem alguma parte do corpo um pouco com algum problema, deixar retinha. Isso era um costume. E ali descansa uma mulher que acaba de parir, um homem cansado de toda a viagem cuidando de uma mulher grávida, e uma criança que mal chegou nesse mundo. É aí, é na periferia que Deus vai reencontrar Maria e José para iniciar o seu projeto, e é em outra periferia que ele escolhe de seu filho nascer. Aí está a resposta para a nossa opção pelos pobres. Aí está a resposta para a nossa fidelidade à classe trabalhadora. Se a vinda do Messias era pensada, era esperada em um templo, em um palácio, o próprio Deus disse que a encarnação de seu filho se dará na periferia, junto aos pobres e trabalhadores. É por isso que, mesmo às vezes cansados, desanimados, a gente não pode perder a chance de se manter fiel a esse projeto, que começa nas nossas comunidades, nas nossas ruas, tão simples e pobres, do mesmo jeito que Jesus nasce numa periferia. Ora, aí há um sinal bonito. Haviam pastores naquela região. O nosso amigo teólogo Francisco Cornélio ajuda a gente a entender um pouco da conjuntura. Depois que aquela região deixa de ser uma região de grupos e comunidades nômades e se torna um espaço de comunidades sedentárias, a única profissão nômade é a de pastor. E o ritual, a liturgia, as regras de vivência religiosa não davam conta do ofício de pastor. Por causa da criação dos animais, de ter que transportá-los de um lado a outro para comer, para beber água, para descansar, para várias coisas, era muito difícil que o pastor guardasse o sábado e as outras leis. Diríamos hoje, é muito difícil que os nossos irmãos pescadores guardem os ritos, os processos que a gente guarda. Enquanto a gente vai à missa ou ao culto no dia de domingo, o nosso amigo que é da pesca passa 7 dias no mar. Era essa mesma situação do pastor. Juntando isso, ele convivia o tempo todo com vários animais, o que para a tradição religiosa o tornava impuro. Então, o pastor, por mais que a gente tenha isso, é o nosso irmão teólogo Francisco quem diz, por mais que a gente tenha romantizado a profissão de pastor, ele era o último dos últimos. Porque ele não guardava o sábado, ele não guardava os vários ritos e era impuro por causa do tratamento com os vários animais.
Segundo o registro de alguns teólogos, os pastores eram muitas vezes eram mais objeto de repulsa do que do próprio pessoal que era cobrador de impostos. Então, repare a que nível era colocada essa turma. Eles eram trabalhadores essenciais, mas eram vistos como impuros e que desrespeitavam a tradição religiosa. Pois bem, é a esses a quem é anunciado em primeiro lugar o projeto do reino de Deus. A tradição bíblica diz que ali tinham pastores em volta e um anjo do Senhor apareceu para eles. Evidentemente, eles ficaram com muito medo, porque sempre foram alvos de desprezo. E o pastor diz: eu vos anuncio uma grande alegria. Vamos lembrar que há pouco a gente falava do texto do 4º domingo do Advento. A primeira coisa que o anjo diz a Maria é: alegra-te. E aos pastores diz: eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a alegria de todo o povo. Não é de um grupo, é de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, que é o Cristo Senhor. Hoje, para vocês, nasceu o Salvador. Não é, vocês serão salvos. Hoje, nasceu para vocês o Salvador. O reino de Deus começa ali, junto aos trabalhadores, e é isto que nos diz que a salvação para a gente começa hoje. Quando a gente anuncia para os nossos irmãos e irmãs, trabalhadores, trabalhadoras, o reino de Deus, o reino de justiça, o reino de paz, o reino de esperança, aí começa a salvação da classe trabalhadora. Uma família de trabalhadores, migrantes, migrando, sem teto, anuncia o início do reino de Deus. E Deus opta por nascer no meio dessa gente. E opta aparecer primeiro a essa gente sofrida, os pastores. E aí, uma coisa que é interessantíssima é que o anjo diz: nasceu para vocês um Salvador, que é o Cristo, que é o Messias, que é o ungido. E o Senhor, o termo Senhor, é sinal de poderio, de poder. E aí ele diz: isto vos servirá de sinal. Não sei se um daqueles pastores estava pensando: o que servirá de sinal? É um rei forte, velho, com um manto bonito, com uma coroa bonita, sentado em um trono dourado. Talvez algum deles tivesse pensado isso. Aí o que é que o anjo diz logo depois? Isto vos servirá de sinal. Vocês vão encontrar um recém-nascido, envolto em faixas, deitado num negócio, num coxo, onde os bois e as vacas comem. Esse é o sinal. Isso é um sinal de alguém que tem poder para salvar qualquer outra pessoa. Imagine o mundo. Uma criança que não sabe andar, não sabe falar, se a mãe não der leite, vai morrer de fome. Uma criança que não tem teto, que mal tem roupa. Uma criança que está no meio de uma sujeira, entre fezes de cavalos e resto de comida, mosquito. É isso o sinal. Para aquele povo que já estava sofrido demais, cansado demais. Isso diz a estes pastores, mas diz também a gente. Aquelas comunidades e lideranças que por aí espalham um Deus potente, um Deus próspero, que nos vai dar carro, que nos vai tirar dos vários perigos, que a gente não precisa de se unir, de se organizar, não precisa de falar de política, porque isso é besteira, basta colocar o joelho no chão, porque o Deus poderoso vai te livrar. Isso cai por terra
na manjedoura. Um dos nossos teólogos, o Alberto Magui, disse: a manjedoura, o presépio, é o local direto da confissão, da profissão de quem é Deus. Ali, numa criança pobre, numa família sofrida, ele diz: se vocês esperam um Deus potente e forte, que resolve tudo, procurem outro, porque esse não sou eu. Eu sou uma criança pobre que opta pelos pobres, que vai viver entre os pobres, que vai aprender de sua mãe, de seu pai, o que são as agruras daquele povo sofrido. Depois vai crescer, vai trazer todo o povo de todas as periferias para o centro do poder, para fazer uma denúncia evangélica, e por fidelidade morre numa cruz. Esse é o nosso Deus, que caminha com a gente na história. Não é o Deus dos pastores prósperos, não é o Deus do Deus acima de tudo. Essa frase, ela não é evangélica. Essa frase é um contra-testemunho do Natal. Não existe Deus acima de tudo. Existe Deus que desceu, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Existe Deus entre nós, numa manjedoura, dizendo: eu vim morar com vocês, eu vim viver com vocês e vim propor um novo projeto de vida chamado Reino de Deus. É por isso que, mesmo em meio a desânimos, a opção pelos pobres é a opção por Jesus Cristo. E a fidelidade à classe trabalhadora é a fidelidade a Jesus Cristo. É nesse projeto que o céu e a terra se unem. Não é em momentos de êxtases criados por louvores, por gritarias, por choros e comoções. É neste projeto da encarnação de Jesus que o céu e a terra se unem, a ponto dos anjos cantarem junto àqueles pastores: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens e mulheres de boa vontade. É aí, é nesse projeto de vida que a gente se filia. E é aí que a gente pode encontrar motivação para continuar nos nossos espaços de militância, de luta, de construção coletiva de sonhos. Que essa noite de Natal seja uma noite para a gente refazer, renovar as nossas promessas de compromisso com todos os meninos e meninas Jesus que a gente encontra nos nossos espaços de militância, na pastoral, no trabalho, na família. Que seja esse momento da gente se colocar nessa condição de classe trabalhadora. Nós, pastores e pastoras, que recebemos uma notícia: nasceu para nós um Salvador. E que mesmo em meio ao nosso susto, que nos alegre saber que o sinal de que Deus veio caminhar com a gente é uma criança pobre, filha de trabalhador, filha de trabalhadora, envolta em faixas, uma criança migrante e sem teto. E nesses dias, mais ainda, uma criança palestina. E enquanto um filho nasceu para nós, um filho nos foi dado, os seus irmãos e irmãs crianças são martirizadas numa guerra cruenta, triste, um sinal do fracasso da humanidade. Que a gente celebre este Natal com a fidelidade da classe trabalhadora, com o ânimo de quem percebe que a sua opção pelos pobres é opção pelo Evangelho de Jesus Cristo. E que a gente celebre também a vida de todas as crianças, amigas de Jesus, irmãs de Jesus,
que nasceram no mesmo chão e que hoje são martirizadas ou não têm família mais. Que a gente possa ter como símbolo desse Natal, poder dialogar com outras pessoas e até para participar mais em todo o Brasil e em todo o mundo dos vários atos e manifestações de apoio ao povo palestino. Enquanto isso, evidentemente, mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio a toda a condição de caos, assim como era uma condição de caos para aquela família, para Maria, José e o seu filho, mesmo naquela condição de caos, eles deram à luz a um projeto, eles deram à luz ao reino de Deus. Maria dá a luz ao próprio Jesus, à própria vida da comunidade, ao próprio sentido da fidelidade ao Evangelho. Então, em meio a esse caos que a gente vive também hoje, celebremos, festejemos. É importante lutar, sonhar, mas festejar também. Um Feliz Natal para todos e todas, uma noite de Natal santa, feliz, esplendorosa, esperançosa, para que a gente continue lutando e para que a gente renove a nossa opção pelos pobres. A nossa oração final, nosso momento orante final, ele vem de uma poesia muito bonita que foi dita pela voz de Clara Nunes. Raiou, resplandeceu, iluminou, na barra do dia o canto do galo ecoou, a flor se abriu, a gota de orvalho brilhou, quando a manhã surgiu dos dedos de nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país, e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque para todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. A tristeza se abraçou com a felicidade, entoando cantos de alegria e liberdade. Parecia um carnaval no meio da cidade, que me deu vontade de cantar pro meu amor. Raiou, resplandeceu, iluminou, na barra do dia o canto do galo ecoou, a flor se abriu, a gota de orvalho brilhou, quando a manhã surgiu dos dedos de nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país, e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque para todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. Que a gente seja sinal de Natal, de vida, de esperança para todos e todas. Feliz Natal, muita saúde e muita paz. Aquele que a terra
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.